A Federação Espírita do Paraná apresenta 21ª Conferência Estadual Espírita, com o tema Nascer, Morrer, Renascer ainda e Progredir sem cessar. Tal é a lei. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caros amigos que nos acompanham por algum órgão da internet, nossos votos cordiais de muita paz. Também, quebrando o protocolo, peço licença para proferir a palestra da noite, mais uma vez, sentado, por um problema de saúde. Todo mundo gosta, naturalmente, de ser colunável, os que se destacam na comunidade. Mas aqueles que não têm valores, como eu, sofrem da coluna e ficam colunáveis. A mitologia grega é fascinante. Aliás, ela serve de base para a interpretação dos arquétipos da psicologia junguiana e da psicanálise freudiana. Serviu de estrutura para toda a mitologia ocidental. O que a mim me fascina é que os deuses gregos, como de alguns outros povos, são bastante humanos, fofoqueiros, sensuais, gentis, amorosos, perversos. Eles adquiriram ou transmitiram para a criatura humana as características que hoje e em todos os tempos formaram o caráter da criatura humana. E entre essas características, nós observamos que no Olimpo grego, Zeus era a entidade superior. Porém, casado com Hera, constituía um par, como se fosse de criaturas terrestres. Zeus era sedutor, profundamente atormentado sexualmente. E Hera, representando a feminilidade universal, era ciumenta, mas dizia que não era ciúme, era zelo, cuidado por ele. E estavam sempre discutindo, brigando, e as brigas faziam parte de toda a coorte do Olimpo, nas grandes montanhas, onde hoje, e há mais de 2.800 anos, se encontra o santuário de Delfos. Mas, certa feita, a briga foi muito grave, porque Zeus tinha uma opinião e Hera tinha outra opinião. Na sua condição de mulher, Hera apresentava um temperamento muito forte, coisa que, aliás, não é comum entre as mulheres, e não gostava de ceder, também outra característica bem feminina. E Zeus, com a sua masculinidade e potência do Altíssimo, sorria e não cedia. E a questão apresentada agora era, além de íntima, muito grave. Porque Zeus dizia que na comunhão sexual as mulheres eram mais beneficiadas do que os homens. E Hera reagiu de imediato. Ela asseverava que os homens desfrutavam muito mais da ternura, da presença, do carinho da mulher, do que propriamente aquela. E a discussão alastrou-se pelo Olimpo e ficou no impasse, quando então se resolveu consultar um personagem muito famoso, semideus, semi-homem. Esse personagem havia estabelecido normas de conduta porque, de alguma forma, era mais do que um deus comum. Durante um longo período, ele foi masculino. E durante outro grande período, ele foi feminino. Então, era a pessoa indicada para poder dar a opinião. E Tiresias era seu nome. Foi adorado, idolatrado, até por volta do século V, quando Péricles estabeleceu o melhor período da humanidade a respeito da democracia.
Então Tiresias foi convocado ao Olimpo e lhe foi apresentada a questão. Ele logo percebeu que fosse qual fosse a opinião, ele iria adquirir um inimigo terrível, que era o máximo dos deuses. Mas, para ser coerente, ele resolveu dizer que a mulher era muito mais beneficiada do que o homem. Zeus ficou imensamente feliz, porque havia ganhado a questão em relação à mulher. Mas ela, que era poderosa, ficou desesperada e, para punir Tiresias, cegou-o e o condenou a essa invidência durante o tempo em que ele vivesse na terra. De uma maneira muito peculiar, Zeus não quis retirar a punição, porque ia entrar numa outra área de debate. Resolveu beneficiar Tiresias, dando-lhe uma visão interior. E apesar de todas as dores, ele se tornou o maior profeta do pensamento grego. E era capaz de competir com os deuses, tinha uma visão interna, capaz de avançar do futuro, também de retratar o passado. Mas era, acima de tudo, um doce conselheiro. E se vangloriava de que, não possuindo uma visão externa, ele possuía as claridades iluminadas do mundo interior. Tiresias passa para a posteridade como o grande vulto que a psicologia moderna recomenda, a viagem do homem e da mulher para dentro de si mesmo. Essa viagem para dentro de si mesmo caracteriza um dos maiores objetivos da vida humana. Até há pouco tempo, a psicologia preocupava-se muito com as heranças, a hereditariedade, as enfermidades infecto-contagiosas, as sequelas das enfermidades dessa natureza, e tinha um caráter essencialmente retroativo. Sempre procurava a causa atual do problema em uma questão não resolvida no passado. A psicologia moderna tem hoje uma visão muito diferente. É a visão do vir a ser. Quais são as nossas possibilidades de viver? Não importa se nós fomos castrados psicologicamente na infância, se nós carregamos uma imensa canga de problemas, o que importa são as nossas metas para amanhã. Aquele que não estabelecer metas para viver, esse indivíduo está fadado à melancolia, à frustração, porque estará sempre apegado às reminiscências do ontem, nem sempre as melhores que aconteceram no seu processo antropológico da evolução. É muito curioso que, para poder atender essa visão nova da psicologia, é necessário recorrer-se ainda à Grécia veneranda, para poder encontrar uma meta, um objetivo e, ao mesmo tempo, como realizar o nosso progresso. Será que nós somos capazes de nos despir de mágoas que são infantis, de ódios que são transtornos mentais, de certos preconceitos que são ainda imaturidade psicológica? Será que nós temos a coragem de nos amar a ponto de não nos preocuparmos muito com a maledicência à nossa volta e de compreender que nós temos como suporte da vida algo insubstituível, a nossa consciência? Aliás, a doutrina espírita, que é um tratado de psicologia profunda, apresenta na obra de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, a obra básica, uma questão fundamental que precede a psicologia mais de 150 anos. É curioso notar que Allan Kardec, embora fosse filósofo, pedagogo, foi um dos notáveis psicólogos do século XIX. Vejamos, quando ele publicou a Revista Espírita, no dia 1º de janeiro de 1858, ele estabeleceu como subtítulo Revista de Estudos Psicológicos. E é notável perceber-se que, naquele tempo, não havia psicologia. A psicologia era um departamento da psiquiatria, que, por sua vez, estava vinculada à anatomia. Ainda não havia surgido
esse notável colégio de psicólogos, que somente veio a acontecer a partir de 1880, com as grandes investigações do inconsciente humano, através da hipnose, das investigações realizadas na Universidade da Salpêtrière, em Paris, com o notável fisiologista francês Jean-Martin Charcot. Dessa forma, Allan Kardec antecipa que aquela revista tratava de questões psicológicas, porque narrava os dramas humanos e apresentava soluções. Debatia as questões do ser, daquilo que somos, e não daquilo que estamos. Não era o ego que estava em estudo, era o self. Não era a persona, era o espírito imortal. A revista espírita desdobrava todas as lições do Livro dos Espíritos, publicado um pouco antes, a 18 de abril de 1857. Ali também em Paris, no Palais Royal, na Galeria d'Orléans, na livraria Danty, que era a grande livraria da época. Dessa maneira, Allan Kardec faz uma pergunta às entidades venerandas, conforme se lê no livro citado, de número 621, onde está escrita a lei de Deus. E os espíritos responderam, na consciência. 2 palavras. É muito profundo, mas a consciência naquela época não era exatamente, do ponto de vista psicológico, o que é hoje. Estabeleceu-se que uma pessoa culta era uma pessoa de consciência. Confundiu-se conhecimento com a consciência. E durante todo o fim do século XIX e metade do século XX, uma pessoa ilustre, no sentido acadêmico, era considerada um indivíduo digno de consciência, respeitado, era um pai da pátria, ou era um gentleman, também poderia ser uma grande dama. Mas foi por volta de 1950 que o problema da consciência foi resolvido. Aqui estamos, aproximadamente 1.200 pessoas. Mas cada um de nós tem um tipo de consciência. Mas todos temos consciências. Bem, podemos ter alguma debilidade de consciência, alguma problemática de raciocínio, até talvez mesmo estarmos abaixo de 50, nas chamadas coeficiente intelectual, que são escalas psicológicas de 2 fisiologistas franceses. Eles estabeleceram, através de testes, Binet e Simon, a maneira de medir a nossa capacidade intelectual. Mas dizíamos que foi por volta de 50, quando Carl Gustav Jung, o grande psiquiatra e neurologista suíço, escreveu um livro curioso. É também notável como ele escreveu o livro. Permitam-me repetir, ipsis verbis, o que ele escreveu a respeito do livro. Ele diz que estava certa noite meditando, quando de repente ele sentiu algo que o segurou pelo cogote, como se fosse um espírito, e o levou a escrever. E ele escreveu 3 noites e 3 dias, sem parar, somente com as horas naturais da fisiologia, e concluiu um pequeno livro, que é um grande livro. Esse pequeno livro chama-se Resposta a Job. Job é aquele personagem mitológico da velha tradição, do Velho Testamento. É aquele homem que era muito rico e era obediente a Deus. E um dia Satanás foi a Deus e disse, bem, Job não é fiel. Ele apenas é grato a você. E eu desejo saber se você teria coragem de provar a fé de Deus. E então Deus pergunta, mas como seria? Fazendo miserável. Porque é muito fácil amar quando se é rico. Tire-lhe os escravos, mate-lhe os rebanhos, roube-lhe os filhos, e nós vamos ver se ele acredita em você. Como Deus tinha dúvida, até hoje, nessa visão psicológica da fidelidade dos homens, fez que os rebanhos morressem de uma enfermidade estranha, e todos diziam, mas Jó, por que morrem os rebanhos? Pela vontade de Deus. Ele me deu, ele os toma.
E então começaram a morrer seus escravos. E lhe perguntavam, mas por que morrem os escravos? Pela vontade de Deus, Ele me deu, e Ele os toma. Morreram seus filhos. E perguntaram, mas como? Pela vontade de Deus. Sua fortuna desapareceu. E lhe perguntaram, mas como você não se revolta? Ele disse, não, Deus me deu, Deus tirou. E a esposa, que era como a deusa era, dizia, mas você ainda ama a esse Deus? Que Ele tirou tudo, que nos reduziu à miséria? E Jó dizia, mas claro que eu amo. Eu não amo ao que Ele me deu, eu amo ao que Ele é. E aí Deus venceu Satanás e devolveu tudo a Jó. Ele novamente enriqueceu, novamente os campos produziram, novamente ele teve filhos, servos, escravos. E essa lenda que está na Bíblia serve de base até para muitas objurgatórias e conexões nossas. Como dizemos, mas é como Jó, pobre como Jó, mas Jó voltou a ser rico como Jó. Dessa maneira, ele faz o estudo da personalidade humana, ele, Jung. E o que é mais fascinante para mim é que ele, neste livro pequeno, um grande livro, como disse, estabelece a questão da consciência. O que é consciência? Vamos pensar juntos. A consciência, para mim, é a retidão de caráter, é a coragem de ser autêntico, é dizer a verdade mesmo que a nós nos prejudique, mas para outros é uma conveniência, é postergar o momento da verdade, é dizer que nem todos estão em condição de nos compreender, então nós realizamos uma mentira branca. A outra mentira é negra, como a peste, mas essa é uma mentira superficial. E outros sequer se preocupam em ter ou não ter consciência. Agem de uma maneira egotista. Primeiro eu, depois os meus e por fim ninguém. Então o problema da consciência é muito amplo. Durante a Segunda Guerra Mundial, nós podemos ver isso com uma grande precisão. Porque os grandes médicos do nazismo, nos seus estabelecimentos dos campos de concentração, realizou uma medicina maldita. A pesquisa com anões, com mulheres grávidas e com outros indivíduos para ver a capacidade que tem o cérebro de resistir à dor. Por exemplo, colocava 2 anões, um em um lugar, outro numa sala diferente. Mas eram anões gêmeos que tinham uma grande identidade de natureza genética. E começava a arrancar a unha de um, para ver se o outro recebia telepaticamente a notícia. Arrancar a pele, mas o anão absolutamente consciente. Realizavam os martírios mais terríveis em nome da ciência. Experimentavam para ver o coração, a altura que ele pode conseguir manter, as sístoles, diástoles. Então empurravam de determinado número de metros até ver onde, em que altura havia uma parada cardíaca na queda antes do choque na terra. As mulheres grávidas, para ver até onde a pessoa pode suportar a dor, tinham as 2 pernas amarradas no momento em que começavam as cólicas do parto. Quando então vinham os estados para parir, tinham as pernas atadas. E então o feto estrangulava e elas também morriam. E com o eletroencefalograma, eles sorrindo examinavam as ondas cerebrais. Eram, no entanto, pessoas intelectuais, mas não eram pessoas de consciência. Podemos ver pessoas modestas, pessoas que no carnaval, varredores de rua, como aconteceu em São Paulo, mais uma vez, um deles encontrou um pacote. Abriu o pacote, eram $25 mil, um gari. Ele ficou assustado. Pegou o dinheiro e foi entregar à polícia, que felizmente soube procurar o dono. Porque às vezes há lugares em que a polícia também só tem conhecimento. Então, que dignidade deste homem. Qualquer um, na grande maioria dos que não têm consciência, mas porque ninguém sabia, o dono não reclamou. Eu estava viajando com uma família muito amiga e chegamos a um hotel expressivo. E quando essa família abriu o cofre, lá estavam $5 mil em dinheiro.
estavam várias gemas preciosas, colares, pulseiras, anéis. E as pessoas ficaram assustadas, mas por serem pessoas de consciência, foram à gerência. A gerência esteve examinando quem havia passado por ali e não conseguiu identificar quais os hóspedes que foram os derradeiros, porque nesse ínterim houve hóspedes de muita fama internacional e ninguém apresentou queixa. Então o gerente teve a ocasião de dizer à matriarca: por acaso, no engano da senhora, não é a senhora que colocou suas gemas, eu sei que as tem muitas, e as suas moedas para naturalmente fazer compras? Ele disse: absolutamente, a minha bolsa é especial, e esse dinheiro, esse valor não nos pertence. Então, além de entregarmos, eu quero outra suíte. É o estado de consciência. Mas esta consciência também está exarada em gestos muito simples. Nós chegamos em casa e encontramos a nossa mãe aturdida, irritada, e diz assim: oi, velha, o que é que está se passando? Ao invés de nós entrarmos na onda e dizer: o que é isso? Mal eu chego em casa, encontro a senhora, também pode ser o marido, pode ser a esposa, pode ser o parceiro, pode ser alguém. Então, nesta casa não temos pais. É o estado de desconsciência. Por esta razão, os psicólogos estabeleceram que a nossa consciência tem níveis, da mesma forma que temos níveis intelectuais. Nós temos o nível primário, fundamental, temos o nível médio, temos o nível universitário, temos a pós-graduação, o doutorado, etc. Assim também a consciência. E estabeleceram que um grande número de pessoas tem consciência de sono, sem sonhos, isto é, está contente com o que Deus lhe deu. Parecem suínos, comem, dormem, fazem sexo, tudo está ok. Isso basta. Eu me admiro, por exemplo, quando visito cidades do interior, dialogo com pessoas mais simples e alguns intelectuais, e então eu fico surpreso de eles não terem perguntas. Fico admirado, eu pergunto: mas você não tem dúvidas? Não, estou muito bem. Eu, graças a Deus, tenho que comer, tenho meu emprego garantido, durmo cedo, para ter forças, acordo cedo para trabalhar no campo, e tem minha mulherzinha, ou tem o meu maridinho, é o porquinho, come, dorme, procria, está tudo bem. É uma consciência de sono, sem sonhos. E à medida que o indivíduo evolui, ele vai tendo ambições, ele vai tendo desejos, sonhos, do ponto de vista psicológico. Bem, a vida está boa, mas eu poderia melhorá-la. Eu vou abraçar o ideal. Pode ser o ideal religioso, pode ser o ideal social, pode ser apenas o ideal artístico, cultural, ou o ideal muito pessoal. Deus meu, eu agora estou notando que eu não sou dos mais feios que existem no mundo. Há gente muito mais feia do que eu. Quando eu era menino, eu tinha um conflito, porque meu pai era muito engraçado. Ele batia na minha cabeça e dizia assim: meu filho, cabeça grande, de baiano, inteligência. E todo o Nordeste havia uma tradição que batia na cabeça do filho, daí chamasse cabeça chata. E a cabeça crescia. E eles do Nordeste vão para a Bahia para desenvolver inteligência. E batia na cabeça. E eu tinha a ideia que eu tinha uma cabeça, Deus me perdoe, era uma cabeça que não usava chapéu. Até que eu fui para o tiro de guerra, que era uma forma de, no interior, que não tinha o exército, preparar-se para a vida militar. E o meu problema foi o cap, caber na minha cabeça. Mas isso iria acontecer mais tarde em Londres, quando eu estava com o representante da embaixada no Brasil, e ele me convidou para ir ao 7 de setembro em Londres. A embaixada ia receber um grande número de pessoas gradas. E como eu era seu hóspede e ele secretário, ele disse: Valdo, você vai ficar comigo lá na embaixada. Eu tinha complexo de inferioridade. Eu disse: eu? Quem sou eu? Ele disse: gente, mas eu ir à embaixada? Vai. Mas no lugar daquele? No lugar daquele. Todo mundo lá é bípede. Tem problemas como nós. Porque eu achava assim, embaixada, aqueles reis, o embaixador, a embaixatriz, o embaixa baixa, aquela coisa toda. E quem era eu para ir a essas baixadas? Ele disse: vai. Eu disse: meu Deus, o que é que eu faço para fugir? É o dia 7 de setembro, estava no dia 5. Então ele me disse no dia 6, Divaldo, você trouxe fraque. Eu disse: fraque.
Fraque é aquela roupa de pinguim que todo mundo usa nas embaixadas. Eu disse, não, eu não sabia. Eu nunca tinha visto ao vivo. Eu não sabia, disse, porque a recepção vai ser de gala. Ele, graças a Deus. Eu não trouxe, então eu não posso ir. Não, a gente aluga. Porque aqui em Londres a gente aluga tudo, até perispito a gente aluga. Vai lá, troca de perispito e vai. E fomos a uma grande loja na mais maravilhosa rua de Londres, e eu me sentindo aquele rei deposto fazia pouco. Entramos numa casa, e quando entramos, veio o funcionário, e eu me lembrei da Bahia. Quando a gente entra numa loja na Bahia, no shopping, o baiano pergunta o que quer, porque já vai dar trabalho. Mas quando eu entrei naquela de Londres, ele fez assim, good morning, sir. Eu digo, nossa, o que será este ser? Estava me elogiando, aí eu dei uma melhorada, porque em inglês não olha assim, em inglês olha de cima. Eu também olhei de cima. E aí meu amigo disse, nós vamos ver aqui um fraque, uma coisa, você tem o melhor que possa existir. Qual é o modelo que quer? E declinou os modelos. Eu não entendi nada, mas eu dava a impressão que sim, né? Eu ria, dava a impressão que sabia muito inglês. E estava assim aquela coisa deliciosa. Quando chegou um tal de um fraque, ele pediu para eu vestir. Eu entrei na cabine, vesti, meus amigos, era uma luva. Eu naquele tempo tinha corpo de toureiro. Hoje eu tenho de toureiro aposentado, mas eu tenho toureiro. E então entrou, ele disse, agora saia. Eu saí, ele disse, ande, eu andei. Já desfilei em Londres, andei. E ele disse assim, mas que corpo o senhor tem, hein? Eu então prendi a barriga, para ainda ter um corpo melhor, mais fascinante. Naquele tempo não havia academia, senão eu teria um corpo de chimpanzé de praia, né? Aqueles músculos, e teria um caminhar próprio do chimpanzé. Muito bem, e eu digo, mas meu Deus, deu um jeito de eu não ir. Chegou a hora da cartola, de botar aquele chapeuzinho negro, uma graça. E disse, qual é o seu número de cartola? Eu disse, olha, eu não sei exatamente. Vê se eu nunca ia saber isso. Ele então deu uma olhada assim, foi buscar. E trouxe, parecia um prato. Aquele prato, cloc, a sacola, a coisa apareceu. E ele colocou na minha cabeça, nada. Ficou aquela coroa de rei decadente. Ele olhou e fez assim, e foi lá, e olhou e trouxe outra. Ela entrou mais ou menos. Ele olhou e fez, Ele disse, tomara que não ache. Daí a uns 10 minutos ele chegou. Colocou e, uma maravilha. Eu olhei, me deu até vontade de rir. Eu digo, nossa, como eu sou fantástico de cartola e tal. E aí eu perguntei, mas o senhor encontrou? Ele disse, não. A sua cabeça é tão grande que eu descosturei uma e coloquei um elástico. Dava em qualquer cabeça, até de elefante, dava. Bem, chegou o momento de nós irmos. E eu, com a minha consciência, eu tenho que andar assim, eu tenho que rir. Se a pessoa sorri, eu rio. Se não sorri, eu enfezo. Se aperta a mão. Por quê? Ibrahim Suede dizia, faça o que o dono da casa fizer. O dono da casa era o Assis Chateaubriand, que era o embaixador. Ele era baixotinho, gordinho, eu era um pouquinho melhor. Então, eu digo, eu vou dar uma olhada nele, o que ele fizer eu faço também. E disse ao meu anfitrião, que era secretário, eu disse, Elcio, pelo amor de Deus, não me deixe a sós. Se me deixar a sós, vai ter uma tragédia. Porque eu não falo inglês, eu nunca estive numa embaixada, eu não sei distinguir um embaixador de um gato, não sei nada. Edivaldo, fique à vontade. Nós do Itamaraty, somos pessoas humanas. Eu digo, mas não parece, quando falam é muito complicado. Fez aquela fila, e na porta de entrada tinha lá o grande mordomo com uma barrete que ele batia. A pessoa chegava e ele perguntava, what your name? A pessoa dizia, fulano de tal, embaixador da Grécia. Ele batia, todo mundo olhava, e foi chegando. Quando nós estávamos a 5 passos, alguém pegou a minha segurança e disse, Elcio, e tirou da fila. Quando eu ia gritar, aí o homem olhou para mim e sorriu, what are your name, dear? Eu disse, Mr. Franco. Meu Deus, eu havia acertado. E ele perguntou, what function? E a sua função? E ele disse, qual era a minha função? Eu disse, nothing. Nada. Ele me olhou, tomou um susto, né? Nothing. Ele bateu com toda a força. Mr. Franco, nada. Todo o salão olhou para Mr. Nada. E eu aí desci os degraus, parecendo Miss Universo. Fui descendo.
E o embaixador estava ali, apertou minha mão e disse: Mister Nada? Eu disse: nada, embaixador. E o que está fazendo aqui? Eu digo: eu sei lá. Foi o Elcio que me trouxe. Ah, você está na casa do Elcio? Eu digo: estou, sim, senhor. Você é aquele médium espírita? Eu digo: é agora que vai me jogar na rua. Eu digo: sou, sim, senhor. Fique aqui ao lado da minha mulher, que ela também é médium. Nossa, eu fiquei ali. Aí o povo batia. Oh, senhor embaixador, senhora embaixatriz, senhor. Nascem. E assim eu fui alçado às estrelas. E aquela coisa toda. As pessoas não falam, é tudo medido. Mas tomaram o primeiro uísque, tomaram o segundo vodka, tomaram o terceiro cocktail, tomaram o quarto. E no quinto estava aquele funk que vocês não imaginam. E eu tive a sorte de uma embaixatriz de um país mágico. Até gostou de mim. E ela pousou no meu aeroporto, que me disse assim: de onde você é? Eu sabia que from, de onde vem? From you, eu digo: ao Brasil, e tal. E a mulher falava, graças a Deus, mulher é ótimo, porque ela não deixa a gente falar. Aí só fica assim, e elas assim: não, deixa que eu falo. E a mulher me agarrou pela asa e me levou para aqui, me levou para ali. Implicou que eu tinha que tocar piano, vocês imaginem. Eu tocava, é claro, eu só faltava tocar castanhola. Mas, meus amigos, e aí o embaixador também ficou animado, o secretário ficou animado. Eu digo: mas que coisa triste, eu não tenho coragem de me animar. Porque eu já sou animado por natureza. Se eu tomar aqui esse cocktail, este rabo de gado, que é cachaça com limão, em inglês, cachaça com limão, que da Bahia tem muito, chama cocktail, rabo de galo. Então, meus amigos, a minha consciência conseguiu olhar aquelas consciências de sono. Daí a pouco tinham caído lá no piano, tinha outro caído lá, e Elcio me disse assim: vê, esta é a humanidade, Divaldo. E eu abençoei a minha cabeça. Ainda fiz uma fotografia para garantir. Então, esse estado de consciência a que falam os espíritos são esses níveis. Logo depois vem a consciência de si mesmo. A pessoa saber que tem órgãos e que esses órgãos têm funções. Então, são 7 funções controladas pela consciência. Logo depois tem a consciência cósmica. E isso estabelece a nossa diferença. Somos aparentemente iguais, parecidos, mas diferentes em nosso nível de consciência. Cada um de nós julga a coisa não como a coisa aconteceu, mas como a gente entendeu. Daí essa variedade de consciências. Nas democracias, a liberdade de consciência. E quando tem unanimidade, portanto, a liberdade de eleger. A conquista democrática da eleição é um passo avançado na capacidade de consciência. Dessa maneira, Jung coloca que a consciência é um estado de aquisição de valores éticos. E, para tanto, foi necessário consultar Platão, o grande discípulo de Sócrates. E Platão é o pioneiro da consciência naquilo que se escreveu como a ética. A ética é exatamente algo de natureza abstrata, mas que se estabelece para o nosso comportamento. Daí, cada um de nós tem a sua própria ética individual. E nós temos a proposta ética de natureza social. Falar baixo quando estamos em comunidade, sorrir sem gargalhar, são princípios éticos. Tratar bem as pessoas, tratá-las com educação. Esse princípio ético são as regras constituídas de cada nação. O que é ético em uma nação pode não ser ético na outra nação. Princípios de ética de um povo podem diferenciar muito. Por exemplo, a digestão no Ocidente é perfeitamente cheia de regras. Não temos oportunidade de deglutir. Temos que nos alimentar, manter a disciplina. Em outros povos do Oriente, quanto mais arrotar, melhor. Porque diz que a comida está muito boa. Haja estômago para aguentar essa orquestra de arrotos depois do almoço. Mas é ético. Então, também, sorrir, falar a uma mulher no Ocidente é perfeitamente natural.
No Oriente tem regras restritivas hoje ainda. E a mulher, em alguns países, são obrigadas a andar 10 passos atrás do homem. E nunca a sós. No dia que anda a sós, é uma mulher de conduta irrelevante. Então nasce a ética. E a ética estabelece o equilíbrio de estarmos aqui em silêncio, ouvindo alguém estar traduzindo um pensamento. Então nós temos uma ética, a ética socrático-platônica. Essa ética é o autoconhecimento. A viagem para dentro é Tiresias. Não nos preocupemos com o mundo exterior, preocupemos-nos com a autoiluminação. E notem como o senhor Allan Kardec era extraordinário. Na pergunta 1019, ele faz uma interrogação muito curiosa a respeito das bases da vida. E encerra essa obra tradicional que vai se tornar a filosofia do futuro, que é um livro de natureza socrática, feito de perguntas e respostas, as mais extraordinárias. E como se não bastasse, e de repente, ele interroga qual o método mais prático e eficaz, em algumas traduções. Em outras, qual o método mais eficaz, não é um método comum, para ser-se feliz neste mundo e vencer as más inclinações. Aí está a ética ausente. Más inclinações. É o indivíduo que não tem ética. É o indivíduo grosseiro, rude, que tem prazer em criar problemas, que anda e arrasta o pé, e etc. Digamos, o indivíduo mal educado. E então, Allan Kardec pergunta qual é? Qual é o método mais eficaz? E a resposta é socrática. Um sábio da antiguidade já vou-lo disse: conhece-te a ti mesmo. E para conhecer-nos a nós mesmos, conhecermos-nos, Santo Agostinho faz uma linda reflexão, que eu sintetizo em outras palavras. Fazei como eu. Diariamente, quando me deitava, eu fazia o exame de consciência, portanto, o exame de consciência, para verificar se os meus atos foram bons. Quando eram bons, eu prosseguia. Quando não eram, no dia seguinte, eu procurava corrigi-los. Então, o Espiritismo é um tratado de psicologia do vir a ser, que tem a ética dos atos nobres e que tem a busca interior. É uma doutrina de interiorização. Daí a ética socrático-platônica se torna a base da cultura de todo o Ocidente. Se transfere para o Império Romano, e o Império Romano espazia pelo Oriente e pelo Ocidente, havendo prevalecido mais no Ocidente, porque os grandes místicos e sábios do Oriente abalaram também o pensamento do outro lado do mundo. Mas vem logo depois um discípulo de Sócrates e de Platão, que é Aristóteles, o Estagirita. Ele havia sido discípulo muito dedicado de Platão. E estando analisando a sociedade, ele estabeleceu que era necessária uma outra questão para o indivíduo ser feliz: a estética. A estética é a harmonia dos traços, a beleza, a elegância, a boa disciplina, a apresentação de tudo aquilo que fere, no sentido positivo, as nossas emoções. E nós vamos, através da história, com a ética e a estética. Até hoje falamos muito em estética e falamos muito em ética. A doutrina espírita vem nos traz essa ética, essa estética, de buscar o melhor, de não nos permitirmos a falta de ética. A pessoa nos diz desaforo e nós respondemos: é uma falta de ética. Porque cabe ao indivíduo de consciência silenciar ante a ignorância e a estupidez. Não ser agressivo é antiético, porque é o indivíduo que reage. Reagir é do instinto. Pisamos na pata do cão, ele morde. Na pata do gato, na pata do animal mais forte, ele escolceia. Pisamos no pé da criatura. E aí é que nós vemos a ética. Se ele dá uma cotovelada, ou se ele diz: desculpe, mas você está pisando no meu pé. Então é que nós vamos ver a ética e a estética. Eu contei a algures um fato muito curioso que me aconteceu quando eu era muito jovem. Eu passei um dia numa vitrine de uma loja e vi um par de sapato marrom e branco.
Era horrível, hoje eu acho horrível. De pelica, e eu fiquei apaixonado pelo sapato. Mas custava mais do que o meu salário mensal. Mas eu me apaixonei. E todo dia, na hora do lanche, eu ia à loja e ficava namorando aquela mancha branca, aquela mancha marrom. E até que o dono da loja percebeu e disse: você anda namorando esse par de sapato há uma semana? Eu digo: esse senhor é lindo, não é? Ele disse: é muito bonito. É o último lançamento em São Paulo. Não era coisa do Rio, era de São Paulo. E eu perguntei: qual é o preço? Ele confirmou. Eu digo: mas é caro, né? Ele disse: mas podemos vendê-lo em prestação. Naquela época, a prestação era quase uma imoralidade. Meu pai dizia que era imoral o dever. Coitadinho de meu pai, né? Se ele estivesse aqui encarnado, ele ia morrer. Porque hoje, quanto mais a gente deve, mais é honrado. Tá? E quanto mais a gente não paga, olha, ele anotava a fortuna dele toda, foi na desonestidade. Não diga, foi na desonestidade. É uma ética que vigeu aqui no Brasil durante muito tempo. Felizmente, o Moro, ali de Curitiba, tirou a alegria de muita gente. Deus abençoe o doutor Moro, coitado. Mas bem, é outra coisa. Então, por fim, o homem me seduziu a comprar o tal de sapato, pagando em 4 meses. E eu morto de vergonha para meu pai não saber, senão eu seria abandonado. Mas o sapato, para poder ficar bem, exigia uma calça marrom. E eu comprei a calça. Exigia um cinto marrom. Eu comprei. Exigia uma camisa de seda marrom e branco, de lista. Eu comprei. Exigiu. Eu comprei. Eu fiquei na miséria por causa do sapato. E guardei para calçar um dia. E a grandeza ética de uma roupa nova é mostrar a quem não tem. Né? Mostrar que a gente é rico, nem que seja devendo tudo. E aí eu me vesti, a grandeza, com todo cuidado. Sim, ainda invernizei a parte marrom do sapato. Passei alvaiade no branco. Era um branco que havia aí uma tinta horrorosa. E tive a ideia de ir passear no bairro chique da cidade de Salvador, que era a Rua Chile. Então a gente andava assim e respirava. O cabelo com glostora. Era aquela coisa maravilhosa. Mas pobre, quando ele vai para frente, caiu de frente. Porque qualquer coisa ele dá sempre erro. E eu, ao invés de pegar um ônibus elegante, peguei um ônibus de subúrbio, errei. E então o ônibus tinha galinha, tinha isso, tinha aquilo, e foi enchendo. E foi enchendo. E eu com meu sapato. Até que entrou um mastodonte, um homem de uns 100 quilos, eu digo: ele vai pisar no meu sapato. Tive a intuição. E aí eu fui recuando, e o ônibus enchendo, e a fera caminhando. E eu olhava para baixo e para cima. Meus amigos, eu fiquei até em ponto de balé. Le Point, na ponta dos pés. E ele veio e pisou. Quando ele pisou, eu chorei. Não foi de dor, foi do sapato. Eu imaginei aquele monstro no meu sapato. Se ele fosse um pouquinho mais magro, dava uma cotovelada ética. Mas como ele era forte, eu toquei no ombro e fiz: olá. E ele olhou para mim e disse: olá. Eu disse: você não está sentindo uma coisinha fofa embaixo do seu pé? Ele disse: o que é? Eu disse: é meu pé. Tire a sua pata de elefante de cima do meu pé. Quando ele puxou, o salto do sapato dele rasgou a pelica branca do meu sapato. Ficou aquele câncer no rosto do sapato, que mais tarde costurou. Ficou aquela cicatriz bem na parte branca. Bem, mas eu olhei para o homem, olhei com uma ferocidade, e na primeira chance eu saltei. Saltei, e todo o conflito, a raiva de não ter esmagado aquele pé. Quando eu saltei, eu fiz um gesto, que é um gesto muito baiano, e que quer dizer vingança. Eu fiz assim como da máfia, passei a mão no rosto, quer dizer, você me paga. E corri. O ônibus partiu para um lado, eu parti para o outro. O meu calvário começou um mês depois, porque eu atendia, e atendo, hoje com as técnicas do atendimento fraterno. Mas eu atendi, na época, fazia uma fila, e eu em pé, ao lado do estrado da nossa mesa, com as obras de Kardec, oferecendo, e atendi. Quando eu levantei os olhos, que eu vejo, lá no fundo, o mastodonte. Eu digo: ele veio me esbofetear.
E aí eu digo, meu Deus, Pai Nosso, eu nunca fiquei tão espírita. Ai, meu Jesus, eu lhe prometo ser bom. O senhor não faz ideia do que eu vou ser se eu escapar dessa. E a filha chegando, e o mastodonte próximo. Quando ele chegou, eu estava de vista baixa, para ele não me conhecer. E então ele perguntou assim, eu era muito jovem. Ele perguntou, senhor Divaldo? Eu digo, pois não. Eu vim pedir uma caridade. Eu digo, graças a Deus. Ele disse, que caridade é? Senhor Divaldo, eu sou carregador das docas. Olha com que eu fui me meter. Eu sou carregador das docas. Estou com um problema muito grande, mandaram vir falar com o senhor. Eu fui levantando a cabeça devagar. Aí eu olhei bem para ele. Ele não me reconheceu. Ele disse, pois não. Aí eu fiquei animadinho. Pois não, graças a Deus você veio, meu amigo. E o que é? E ele me contou um drama. A minha mulher enlouqueceu. E ela vive amarrada em cordas. Eu amo muito. Eu já levei aos psiquiatras do SUS, que é bem que não levar. Já levei a sanatório, já fiz isso, fiz aquilo, fui ao candomblé, fui a tudo. Aí mandaram procurar o senhor. O senhor imagine que eu cozinho à noite. Meus 3 filhinhos ficam num quarto e ela no outro quarto. Eu venho trabalhar durante o dia, deixo-a amarrada e ela rasga tudo, é quase despida. Então eu atendo meus filhos. Eu ando tão desesperado que eu ando provocando as pessoas. Notem bem. Para que entre em luta. Porque assim eu vou para o cárcere, eu mato alguém e me vejo livre, porque eu não sei o que Deus pretende de mim. E aquele homem enorme começou a chorar. A minha consciência espírita me fez ter uma grande vergonha. Eu pus a mão no ombro e digo assim, olha meu filho, embora você seja mais velho do que eu, deixe-me chamar-lhe de filho do coração. Se você tiver paciência, quando eu terminar aqui pela madrugada, eu irei à sua casa. Mas se eu vai, eu digo, irei. Nós espíritas visitamos. Eu irei com o meu amigo irmão e nós vamos ver o que é que se passa. E aquele homem ficou ali manso, entre lágrimas. Quando nós terminamos, quase 2 da manhã, fomos visitar. Era num bairro periférico do ônibus que eu peguei. Quando nós chegamos à porta, alguém gritou, por que trouxeram esses bandidos? Era a mulher enfurecida. Não respondemos nada. Quando abrimos a porta do quarto, estava no escuro. Ele acendeu a luz, ela estava enfurecida. Amarrada em cordas, com a camisa de força, quase despida. Então eu peguei um lençol, envolvia, e ele, o espírito, não podia agredir-me, mas ela movimentava-se com uma velocidade incrível. Nilson era muito forte, ajudou a segurá-la e disse assim, meu irmão, você é um covarde. Como é que você faz uma coisa desta para esta família? Então ele falou cultural, mas eles vão me pagar. Eu digo, ninguém paga nada. Acima de você está a misericórdia de Deus. E os espíritas sabem como nós fazemos a terapia, a doutrinação. Por que você está fazendo isto? Você é invisível a alguns, eu estou lhe vendo, você está me vendo. Então é uma covardia sua. E falei. Falei assim uma meia hora e consegui convencê-lo, comovê-lo. Eu digo, olha, eu vou desamarrá-la, porque eu não tenho medo de você. Desamarramos e o marido de olhos esbugalhados. Eu digo, agora vamos deitá-la. Ela tem sofrido muito. Apelei para ele, você faz isto com a mãe de família. Eu penso que sua mãe já morreu. Ele já morreu. Eu digo, e você já encontrou? Era o ponto vulnerável dele. Não a encontrei. Eu digo, sabe por quê? Porque você é perverso. É como onda do rádio. Se eu coloco na onda X, eu tenho a rádio tal. Se eu coloco na onda Y, tem outra rádio. Você com ódio está na zona da irradiação 2. A rádio está na onda Hertz 10. Então é necessário que você melhore, sua mãezinha está bem. Eu vi entrar a senhora desencarnada chorando e me disse, devolva meu filho. Então eu falei, vamos orar ao Pai Nosso, para você levantar a onda mental. Ele então foi se comovendo, chorando. Eu fui repetindo quando chegou na parte, perdoa as nossas dívidas. Ele disse, eu não posso perdoar. Eu digo, não perdoe, desculpe. Nem sempre a gente pode, desculpe. Lembre que você também tem problemas. E falei. E ele disse, olha, eu vou me retirar. Mas eu vou cobrar a dívida. Eu digo, cobre, mas cobre amanhã. Ela vai para o centro, você manifesta. Enfim, assim começamos uma linda vida de consciência cósmica. Porque aquela mulher havia sido sua esposa em encarnação anterior.
e o traíra com esse que agora era o seu marido. E ele, desencarnado, porque se houvera desesperado, morreu de angústia, e ficou ainda mais de 150 anos com ódio dela. Talvez seja difícil para quem não está acostumado a pensar do tempo grego, porque nós temos o tempo solar e temos o tempo emocional. Por exemplo, as alegrias, como são rápidas. Lembra do Pequeno Príncipe? Se tu dizes que vem às 4, eu te espero desde as 2. Esse tempo grego é emocional. Quando nós estamos sofrendo, as horas não passam. Quando nós estamos alegres, são rápidas. Mas o tempo é o mesmo. Então, o tempo de Deus não é medido pelo nosso relógio de 24 horas. Por isso que há eternidade. Porque dura sempre, não se destrói. E então, ele estava agora cobrando a infidelidade. Mas não sabia da questão do nosso tempo. Esse tempo que nós medimos para podermos ter a maneira de viver e termos os nossos requisitos básicos. Foi muito curioso que ele então me disse, eu vou deixá-la, mas eu volto. Eu digo, volte. E vi aquela mulher, tresvairada há 4, 5 meses, abre os olhos, perguntar ao marido, por que estamos aqui? Quem são esses? E eles passaram a frequentar. E este homem, que era muito forte, se tornou meu guarda-costas. Durante muitos anos, se tornou a pessoa de mais confiança de nossa casa. Era o encarregado da tesouraria, de atividades fora do lar, fora da instituição, de cuidar das coisas mais complicadas, que nós vemos num bairro muito problematizado. E ela, um médium extraordinário. Ela está bem idosa, ele já voltou para a pátria. Então a questão da consciência, da viagem interior. Então nós temos que perguntar qual é o sentido da minha vida. Então eu estou preocupado muito em ter, em acumular, em ser uma pessoa aplaudida, em ser uma pessoa de coluna social, de estar no Face, no Instagram, em qualquer lugar, ou uma pessoa de paz, uma pessoa que onde chega, derrama luz, uma pessoa que é agradável, que às vezes, mas eu gosto tanto de fulano, não sei porquê, me transmite uma paz. Eu gosto muito de Beltrana, ela tem um sorriso encantador, não é um sorriso sexy, um sorriso erótico, não, é um sorriso que nos encanta, e que vai além do amor trivial, esse amor que Jesus nos conquistou, através da ternura. Publio Lentulus, ao descrevê-lo para o grande imperador Tibério César, na ilha de Anacapri, tem um momento que diz, o seu olhar é dúlcido, o cabelo é partido no meio, cai em ondas sobre os ombros, mas a sua voz é tão penetrante. Ela tem o milagre de transformar a nossa vida de dentro para fora. Daí, até hoje, ou nós amamos Jesus, ou detestamos. Aquele que o leu, aquele que meditou, no ser mais elevado que Deus nos deu para servir-nos de modelo e guia, nós nos deixamos fascinar pela sua persona, exatamente pelo seu ânima. Era um homem másculo. O que me fascina em Jesus, numa linguagem popular me permite, é que era homem com H, mas era dúlcido como uma ovelha mansa. A sua feminilidade era tão grande que uma mulher, surpreendida em adultério, disse, Senhor, eles me vão matar. E ele olha para aqueles adúlteros, porque só tem adúltera, porque tem adúltero. Mas é muito melhor apedrejar a vítima do que o algoz. Tem sido sempre assim. E então ele olhou e disse, apedrejem-na. Porém, aquele que não tiver pecados, da linguagem bíblica, aquele que estiver isento de pecados. E eles saíram, porque eram pecadores, como nós. Porém, o que a mim me chama a atenção, é que o Evangelho diz, e saíram primeiro os mais velhos, que equivale a dizer que tinham mais pecados. Hoje sairiam primeiro os mais jovens, que estão mais atrapalhados do que os velhotes.
porque é a filosofia ética. E não ficou ninguém. Então isto me comove. E aquele homem que tinha autoridade, olha para ele e pergunta como se fosse sua mãe: ninguém te condenou? Não, Senhor. Eu também não te condeno. Notem as palavras. Ele não concordou com o erro que ela cometeu. Apenas não a condenou. Nós fomos amigos e não condenamos o outro, porque somos amigos da pessoa, não das suas imperfeições, porque nós estamos corrigindo, apontando defeito, apontando virtude, não. O amor é esse elixir de longa vida, esse licor que dá muita adrenalina e que enternece. E então, ela fica aturdida. Os céticos, ele deveria ter combatido. Não. O Evangelho não é uma doutrina para combater erros, é uma doutrina para erradicar os erros. Porque combater é provocar uma luta, e o outro não cede. E ninguém gosta de ser vítima, todo mundo gosta de triunfar. Daí a psicologia de Jesus era conquistar o inimigo, e ele conquistou. Esta mulher mais tarde vai procurá-lo, e vai mais tarde para a Cirofenícia, abrir um lar de amparo aos miseráveis que tinham febres no deserto, e eram apanhados e levados para sua casa por causa de Jesus. Então a doutrina espírita traz de novo Jesus neste momento terrível da nossa vida social. Todos nós, ou quase, estamos com problemas sociológicos, com dificuldades comportamentais. A depressão avassala. Nos Estados Unidos, há 10 anos, cada ano são 3 milhões de depressivos. E a estatística é chocante. Hoje, um espírito muito querido esteve abordando-me essa questão, e ele disse: 10% da sociedade atual é depressiva. Está sendo gravado para poderem conferir na estatística da Organização Mundial de Saúde. Então, por quê? Nunca houve uma sociedade tão rica como a norte-americana. Nunca clamamos por direitos de cidadão como hoje. Mesmo as pessoas portadoras de conflitos e problemas, os mais graves, recebem apoio, porque tem sido banida da nossa história ética qualquer forma de indiferença, de perseguição, ou qualquer uma maneira que nós tenhamos de subestimar o outro por causa disso ou daquilo, pela cor, pela conduta, pelo sexo. Então hoje é crime legislado em nossa Constituição e no mundo, ter preconceito. Então nós rompemos preconceitos. E por que nos matamos? O vazio existencial. Então, é necessário que nós preenchamos de alguma coisa. E os Espíritos do Senhor, que são as vozes dos céus, como está na introdução do Evangelho, vêm nos pedir para parar um pouco e fazer uma viagem interior. Temos dinheiro, muitos de nós temos dinheiro. E temos o vazio existencial, temos tédio. Então tomamos uísque ou outra substância alcoólica, fumamos a bengala psicológica para fugir da preocupação, usamos drogas porque não temos coragem de enfrentar os conflitos, mas nós temos dinheiro, temos beleza. Eu me lembro de quando, vou citar o nome porque é público, Ronaldinho estava no auge, ele se casou também com uma modelo num dos melhores castelos da França. Um mês depois divorciaram-se. E assim por diante. Os artistas do Oscar, mais de 30, suicidaram-se. Porque atingiram o topo. Não tinham mais nada que conquistar em Hollywood. Então se mataram. A vida não tinha sentido. Mas também os grandes trilionários. E os miseráveis, os pobres. Os jovens. Perde uma namorada. Não é perder, é lucrar. Porque tem na Terra 4 bilhões de mulheres. Então te perde uma, meu Deus. O que não falta é mulher aí dando sopa. Troca, não serve. Só serve aquela. Porque aquela é banguela, aquela é zarulha, aquela é estrábica. Só serve aquela. Mas são os nossos conflitos ancestrais de encarnação anterior. O déjà vu, o déjà senti, o déjà raconté,
A simpatia, a antipatia psicológica. Porque nós simpatizamos com uma pessoa e detestamos outra que nunca vimos. A reencarnação nos vai explicar. Então a doutrina que hoje trazemos, baseada exatamente nesta linda frase que tem na tumba de Kardec. Naître, mourir, renaître encore, telle la loi. É exatamente nascer, viver, morrer, renascer ainda. Esta é a lei. Então estará chamando a atenção. É a história da reencarnação. Nós somos o que fizemos. E a psicologia pede para nós sermos o que pretendemos. A psicologia do vir a ser. Desta forma, aquela colocação de Zeus, dando visão interior a Terésias, é a misericórdia divina, depois de nós sofrermos tantas decepções, tantos desencantos, tantos conflitos, encontrarmos o nosso Deus interno, no âmago do coração. Fazermos uma viagem interior e nos perguntarmos, afinal, para que eu estou aqui? Faz muitos anos, eu li no jornal em Nova York, um jornal em espanhol, que o homem passava pela porta da Bolsa de New York e dizia para o outro, há 10 anos, quando eu passei aqui na Bolsa, eu disse, hei de conquistar o meu primeiro milhão. Agora, 10 anos depois, eu digo, hei de conquistar o meu primeiro bilhão. Quer dizer, ele não estava preenchido. É provável que daí a 10 anos ele haja dito, mas se eu não conquistar o primeiro lugar na lista Forbes dos homens mais ricos do mundo, eu não ficarei satisfeito. E então o que é que nós aprendemos com os grandes milionários da atualidade? O homem mais rico do mundo, indiano, montou um banco para dar oportunidade aos indianos de fazer um empréstimo popular para a agricultura. Este que nos dá, neste momento, esta vida extraordinária, que nos enseja a comunicação virtual, pegou a sua super fortuna e com a mulher deu a instituições de beneficência. E aos filhos deu uma importância pequena, $1 milhão para cada um. Nada, mas para que eles trabalhem, para que eles cresçam. E eu vi um homem muito rico, o filho disse assim, papai, eu queria comprar um violão. Pois não, meu filho, compre com a sua mesada. Ele podia comprar 500 violões, até comprar os grandes violões da tradição que custam $1 milhão, o violino e etc. Mas ele deu ao filho, trabalhe. Você não vai viver como um parasita. Eu trabalho para ajudar a humanidade e educá-lo. Agora você vai trabalhar. E o filho disse, e você me ajuda? Sim, sim, eu ajudo. Você veja quanto você tem na sua caderneta, compre o violão bom e vamos ver o que é que você vai fazer. Eu então olhei com profundo respeito para este educador, porque a maioria de nós é fornecedor de coisas e não educador. Porque se a gente não der, o filho fica magoado, fica com complexo. É porque a gente tem demais. Ele pode ficar com complexo, triplex e etc. Mas educar, que é a tarefa da família. Instruir, que é a tarefa da escola. Então, nós estamos na necessidade de estabelecer uma ética para a nossa vida. E o Livro dos Espíritos é o maior tratado ético da humanidade. Ele tem 1019 questões a respeito de antropologia, de psiquiatria, de física quântica, de química inorgânica, mas também de ética. Ele tem a base do Evangelho de Jesus, que nós vamos encontrar em uma outra obra, que tem o mesmo título, Evangelho, à luz do Espiritismo, segundo o Espiritismo, conforme o Espiritismo. E a felicidade vai tomar conta de nossa vida. Algo estranho, uma peregrina luz vai nascer em nosso ocaso, e nós vamos experimentar a busca da plenitude, com a nossa visão interior. Mas eu não quero dizer que abandonemos a visão exterior. Não demos prevalência, porque ela é transitória. Nós viajaremos um dia com o que somos,
e não com o que temos. Por isso que a moderna psiquiatria sugere-nos, para a depressão, que nós leiamos as parábolas de Jesus. E os psiquiatras não são religiosos. Elas são uma psicoterapia para melhor entender o objetivo da vida. Menos remédios, mais movimento, jogging, caminhar 4 quilômetros de ida, 4 quilômetros de volta e não tomar o barbitúrico. Fazer o bem, dedicar-se a algo. Está no livro dos médiuns, no capítulo 23, quando Allan Kardec fala das obsessões. Desses fenômenos que parecem psiquiátricos e são mediúnicos. Desses imensos fenômenos que atacam a humanidade através da sincronização de mentes desencarnadas com mentes encarnadas. Então Kardec recomenda oração, mas não é uma oração repetitiva como mantra. É dizendo assim: meu Senhor, ajude-me. Orar é arar. Trabalhar é orar. Eis o que diz Madre Teresa de Calcutá: as mãos que aram são mais abençoadas do que os lábios que oram. E ela diz com autoridade, porque ela arou mais do que orou. Então nós estamos num momento grandioso da sociedade. Construir uma humanidade melhor. Bem, o mundo não vai mudar, mas se nós mudarmos, o mundo muda. Então eu vou mudar a minha forma de ser. Eu vou sorrir mais. Está provado cientificamente que quem sorri mais envelhece menos. Olha, é por isso que as mulheres andam sempre rindo, não é? É uma técnica. Por quê? Por causa de uma substância que nós temos na saliva, que se chama imunoglobulina. A imunoglobulina ajuda a digestão e também ajuda a face ficar lisa, evitar a contração facial que o indivíduo tem na cólera. Na cólera ele contrai vários músculos. No riso ele apenas mexe um músculo, o risóris. E então, aquele riso até de espelho, né? Esse riso de televisão. A gente vai rindo de brincadeira, depois ele está rindo do mundo, está rindo de si mesmo. Então vamos mudar de atitude. Não nos custa saudar as pessoas. Entrar no elevador e dizer: olá, bom dia. A nossa vida perdeu tanto a ética que a gente está no elevador, entra uma pessoa, olha bem para a cara da gente e vira, como se a gente fosse um touro de bananeira. Eu não aguento quando a pessoa entra, não fala comigo, fala: olá. Eu não sou tábua. Ah, desculpa, eu não vi. Veja, não vê uma peça dessa. E aí eu puxo uma conversa: mas nossa, que calor que está fazendo. Ah, é, ninguém aguenta para queixar. Aí pronto, já sei que vou ter um amigo. Ele aí queixa da política, queixa do clima, queixa da cidade, queixa de tudo, queixa dele mesmo e sai sorrindo. Então nós vamos mudar. Nós vamos descobrir os invisíveis. Essas pessoas que ninguém gosta. Chico Xavier dizia: essas pessoas mal cheirosas. Vamos olhar para eles nas filas. Quando passaram, que a gente nota que tem conflito, aperta a mão. Sorri mais. Olá, o que é de novo? Como vai? Né? Agora que está na moda, os penteados, já notaram? Aqueles penteados parecem um sombreiro mexicano, e aquela coisa horrível. A gente diz assim: nossa, como está bonito seu cabelo. Não há uma mulher que resista. Também os homens, nós, os que têm cabelos, né? Porque os que não têm, e o Brunner. Nós assim: nossa, mas essa moda pegou mesmo. Foi uma benção. É tão elegante do que a gente fazer aqueles penteados horríveis. Poxa, o que está aqui no fundo e bota para cá para frente e cola com qualquer substância. E a gente está vendo que é cola. Não, assuma. Também, assuma. Se você dá um tom colorido ao seu cabelo, assuma que colore. Porque você vai agradar a você e não a humanidade. Um dia em Cascavel, na televisão, é uma televisão fantástica, eu estava atendendo telefonemas, então alguém perguntou assim: o senhor é o exemplo de vaidade? Falou com raiva de mim. Era para o telefone. Eu digo assim: provavelmente, mas como o senhor sabe? O senhor nunca conviveu comigo. O senhor pinta o cabelo? Eu disse: não, senhor, não pinto.
Eu estava com 70 e tal. Ele disse, mas por que não pinta? E por que seu cabelo é negro? Por causa da mediunidade. Quando ele vai embranquecendo, eu me concentro, ele escurece outra vez. Então ele disse, é verdade? Eu disse, mais ou menos. Mas se eu pinto, eu digo, não pinto. Eu uso shampoo. Porque tem tintura, shampoo. É diferente. E é um shampoo americano, não era não, mas eu disse que era, para poder matar de raiva. Esse é um shampoo americano, de 5 minutos. Eu acordo, estou com aquela cara horrível de 70 anos. Eu entro no banheiro, dou uma escovada no cabelo com shampoo. 5 minutos depois eu saio com 37. Saio renovado. Ele diz, mas não fica bem. Eu, por que não fica bem? O cabelo é meu. Mas não fica bonito. Eu digo, mas eu acho lindo. Ele diz, e qual é o shampoo que o senhor usa? Eu digo, meu amigo, não há quem descubra o shampoo de Silvio Santos, nem de Sarney, que são meus colegas. E o meu também é misterioso. Pois o homem veio depois para a porta da televisão. E quando eu fui saindo, ele disse assim, seu Divaldo, eu vim conferir. Eu digo, olha, o senhor foi tão gentil que eu vou lhe dar o nome, que eu não vou dar aqui, ninguém pensa. Porque depois o povo veio e pergunta assim, e qual é? Não fica bem, né? Mas é a alegria de viver. Porque a nossa vida é tão rica de valores. Nós temos tanto para agradecer a Deus. E, no entanto, nos queixamos de bobagem. Selecionamos a amargura, essa marca que trazemos do passado. Ficamos angustiados. E eu me lembro muito da grande poeta e declamadora Margarida Lopes de Almeida. Uma mulher que declamava e a gente viajava com os poemas. A família Lopes de Almeida é 400 de São Paulo. Os Lopes de Almeida são todos poetas. E ela dizia, eu só tenho que agradecer. E no ano de 1961, eu estava em Buenos Aires, em uma reunião mediúnica, e o espírito de uma grande educadora baiana, Amélia Rodrigues, veio e escreveu pela minha mão um poema que ela denominou Poema da Gratidão, com o qual eu termino as palestras e outros que ela também escreveu. Naturalmente, eu faço de acordo com a emoção do momento, para ver como nós somos felizes e ignoramos. Porque Deus nos deu tanto de ética, a ética de beijar nosso filho, de acariciar o nosso parceiro, a nossa mulher. Pode haver nada mais maravilhoso do que um olhar de ternura de uma pessoa que ama a outra. Eu vejo nas palestras, eu digo uma coisa, aí o homem olha para a mulher, balança a cabeça, já falou, ela sabe o que é? Porque tem a linguagem visível do amor. E vejo aqueles solteirões horrorosos que nem eu. A gente não tem nem para onde olhar. Eu digo, olha para o céu, para ver se alguma alma lá tem piedade e diz amém. Então nós temos tanto que agradecer, que nesta noite, mais uma vez, eu gostaria de dizer que vale a pena agradecer. Dizer, meu Deus, eu gostaria de dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás. Muito obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém das flores de todas as cores. E neste céu de tom infinitamente azul. Mas quando eu vejo a beleza, eu descubro na terra os cegos, que se debatem na multidão, que choram na escuridão, que sofrem na solidão. E eu então me levanto numa oração, porque eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do olmeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo, que sopra do povo, que desce do morro na praça cantar. A doce melodia imortal
que se ouve uma vez e não se esquece nunca mais. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta prova na vida nova, eles também escutarão. Muito obrigado pela minha voz, pela sua voz, pela voz que canta, pela voz que ensina, pela voz que tauteia uma canção, pela voz que o teu nome profere com dulce de emoção. Mas diante da minha melodia eu quero rogar por aqueles que sofrem de afasia, não cantam de noite, não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta dor do teu reino de amor, eles também cantarão. Muito obrigado pelas minhas mãos, mãos que aram, mãos de adeuses, mãos que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, mãos de poesias, de sinfonias, de psicografias, de cirurgias, pelas mãos que eu embalo no seio o corpo de um filho alheio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, deformados, que se não podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não importa se é um palácio, um duplex, um bangalô, seja o que for, uma casa no caminho, um ninho, mas que dentro dele exista a presença do amor, de mãe ou de pai, de marido ou de mulher, de parceiro, alguém que me estenda a mão, a presença de um irmão, porque é muito triste a solidão. Pelo menos um gato ou um cão, uma cama para me deitar, um teto para me agasalhar. Mas se eu nada tiver, nem assim eu vou reclamar. Eu te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado, Senhor, porque eu creio em ti, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela sua atenção. Muito obrigado, senhores.